está no ar a Palavra é Tua, o podcast do Cindy Jorge, neste mês de março, falando sobre o universo feminino. Embora todos os meses e todos os dias sejam da mulher, mas o mês de março serve bastante para que a gente chame a atenção de tudo que envolve as nossas lutas e as nossas conquistas. E a nossa convidada de hoje é Fátima Torre, jornalista, passou pelas redações da revista Exame, revista Isto É, Zero Hora, Correio do Povo, Folha da Manhã e o Estado de São Paulo, como correspondente em Porto Alegre e em Brasília. Como empreendedora, emprestou para a comunicação corporativa a confiabilidade e agilidade das redações jornalísticas, começando o trabalho com a Fato Comunicação, hoje FTCom. Fátima Torre também é idealizadora e editora da plataforma Fala Feminina, que a gente já coloca o endereço aqui na tela, tá? E quem acompanha o trabalho nas redes sociais vê que Fátima oferece um espaço de fala e de escuta. Eu pensei um trechinho de um texto que eu amei, que está lá no falafeminina.com.br, que eu acho que nos representa bem. Eu vou ler aqui. É só um trechinho, tá? Mulher é assunto com altos e baixos. Céu e inferno convivem, mas nem sempre com empatia. Somos capazes de odiar. E podemos odiar com amor. E amar é verbo que dobra a esquina e pode encontrar a mais profunda raiva. Um bicho que sente dor e levanta para alimentar os outros bichos, o que é? É mulher. Uma terrível e maravilhosa mulher. Fátima, seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu escrevi isso? Escreveu. Tá lá, e eu sugiro que tu vá lá rever o teu texto inteiro, porque é maravilhoso. Gente, quanta raiva! Ai, ai. Mas acho que nos define bastante esse texto, né? Porque, né? Às vezes eu acho que o que nos mantém de pé é a raiva. É a raiva que às vezes que não deveria nos cegar, mas às vezes nos cega. Então, assim, essa minha história é uma história de uma pessoa que sempre fez. Eu nunca fui de objeto direto, predicados e sujeito. Eu sou de verbo, e o meu verbo é fazer. E isso, agora, eu trato na terapia, porque eu não consigo parar. Então, assim, quando eu vejo, tá, eu vou fazer isso, e agora eu vou parar. Aí eu estou parada e disse, pá, mas aquela coisa... Aí eu levanto, vou lá fazer, faço tarará, tá. E aí, e me disseram, tu sempre foi assim? Sempre fui assim. Não é uma coisa... O meu corpo nem acompanha a minha cabeça. E isso não é autoelogio, isso tem uma coisa de querer fazer. Tem que fazer, tem que fazer. E, às vezes, não precisa. Não tem que, né? Não tem que nada. Tudo que eu falo na fala feminina, eu não falo para os outros. Eu falo para mim mesma. Eu sou culpada de tudo aquilo que eu digo que as mulheres são. Mas a minha trajetória, ela começa em Santa Maria, onde eu fiz a faculdade, né, na Federal. Acabamos de ver que o Antoninho Gonzalez era nosso professor, saía da PUC no sábado de manhã e levava metade do tempo que as pessoas levavam em carros direto para lá. Querido, e na faculdade foi onde eu tive uma família, que era a minha família, assim, de italianos, uma mãe que cuidou sempre de um filho mais velho doente, dependente dela, e a gringa aqui cheia de saúde, uma beleza, gorda e tal. Então, não precisava de ser muito cuidada. Então, eu passei uma vida inteira fazendo coisas para que a minha mãe me visse, e depois, na vida, eu substituí a minha mãe por todos os olhares do mundo. Eu pensei, eu vou fazer porque aquela pessoa acho que espera isso, o outro espera aquilo. Então, eu estava sempre numa estação de trem à espera de que me olhassem, porque eu ia tocar o trem. E eu digo isso hoje com muita tranquilidade, porque eu tive que fazer muita terapia para sair daquele lugar de quem nunca se sentiu olhada.
E então, a minha mãe, quando eu fiz 15 anos, ela faleceu. Então, assim, eu não tive a mãe antes porque ela estava ocupada e depois ela partiu. Ficou eu, meu pai e meus 2 irmãos. E eu pensei, eu preciso sair desse lugar aqui, porque é um lugar de muita tristeza, de muito abandono e tal. Embora meu pai fosse um cara super gaiteiro, tocava gaita, tocava piano e tal. E aí foi na faculdade que eu entendi que esse lugar é um lugar em que a gente pode falar, a gente pode se mostrar, pode. Isso aqui não é o meu mundo daquele que eu fui criado. Esse é o mundo que eu quero estar. E na faculdade eu comecei já no segundo semestre fazendo estágio numa rádio de manhã, de tarde no jornal A Razão, de Santa Maria. Depois eu ia para a faculdade, depois eu fazia teatro. Fiz muito teatro em Santa Maria, o que me ajudou depois na vida a interpretar muitos papéis com uma certa credibilidade, algo crível. E eu me formei. Antes de me formar, eu vim fazer um estágio na Zero Hora. Aqueles estágios indicados por professores. Eu nunca fui uma boa aluna. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, muito, muito, muito curiosa e muito interessada na vida dos outros. O que tu faz? Quem tu é? Mas tu tem filho? Qual é teu signo? Tarari, tarará. Isso me interessa muito. Sabe, de estar num consultório, na sala de espera, eu e uma mulher cega, e eu preciso saber o que é ser cego. Eu não vou sair daqui. Então, isso sempre me fez uma pessoa que vai atrás, com cara de pau, com curiosidade e tal. A cara de pau eu acho que não é justa comigo, com cuidado. E eu descobri uma coisa: todo mundo gosta de falar de si mesmo. Todo mundo quer contar a sua história. E a mulher cega ficou muito surpresa com as minhas perguntas. E eu saí de lá pensando que bom que eu tinha falado com ela. Não dá para ficar num lugar com uma outra pessoa que te cativa, né, pela curiosidade e tal, que tu fica, e tu sair sem respostas. Né? Isso sempre, como repórter, me fez ir atrás sempre das coisas, mesmo com um medo terrível. E eu, então, vim fazer estágio aqui, e o Felberg era o diretor de redação e o editor de política na época, o Carlos Felberg. E ele viu aquela gringa que chegava de manhã cedo, a redação vazia, a última a sair. Eu trabalhava em Santa Maria, abria uma rádio de manhã cedo e ia dormir de madrugada. Quase uma capricorniana. Um dia chegaremos lá. Aí ele disse assim: guria, tu te forma que eu venho aqui que eu te dou emprego. Eu me formei e vim, ele me deu emprego, e 3 meses depois eu fui demitida da editoria de política da Zero Hora pelo Vilmo Medeiros, que era o editor. E eles tinham que me demitir mesmo. Eu era eu não vou usar a palavra pentelha, acho que fica melhor, uma chata de galocha. Queria fazer o texto que eu queria. Eu achava, assim, horrível. Touro no Sol e Lua em Escorpião. A gente só sai morta ou presa por assassinato. E aí eu tinha participado muito dos movimentos feministas lá na faculdade, da turma da comunicação, da turma da universidade de esquerda, né? Eu era da turma do Adelmo Genro, o irmão do Tarso. Nós tínhamos um grupo de mulheres. Foi onde eu aprendi cinema, literatura, música para. Gente, aquela turma, a gente nunca se separou. E eram várias faculdades, assim. Sou muito grata, sabe, por ter tido esse encontro. E aí eu fui trabalhar numa agência de publicidade, que era a Mercur, fazendo redação. E um dia eu soube que na Folha da Manhã precisavam de a Jurema Josefa. Me disse: Fátima, tem o pessoal na Folha da Manhã está precisando de uma repórter de geral. Eu disse: eu vou para lá. Eu não sei quanto pago, não importa. Eu vou. Eu queria ir para aquele lugar que eu sabia que era meu. E eu fui para a Folha da Manhã e, naquele ano, eu ganhei o prêmio Ari de jornalismo com uma série de matérias chamada
a mulher e o mercado de trabalho, 1978. A vida é uma teia, né? Era um estudo de mestrado da Lorena Holzman da Silva, a mulher do Clóvis Fritz, que era do Instituto dos Arquitetos, e a Magliane fazia a ilustração, uma artista plástica e tal. Como o prêmio Ari, então, começou, a Zero Hora me convidou para voltar. E aí eu fui trabalhar com Afonso Ritter e entrei no mundo de economia e negócios. O Remy Baldasso, que da parede nos fita, era o subeditor, um ser humano de uma doçura incrível. E dali eu fui convidada para ir para o Estadão, a sucursal do Estadão em Porto Alegre, onde eu fiquei 1 ano exatamente. E do Estadão eu me separei do meu marido na época e larguei tudo, fui fazer uns meses sabáticos. E a Vera Spolidoro, eu estava em Brasília, não estava trabalhando, estava na casa de amigos. Ela me disse assim: estou na assessoria de imprensa da Fiergues, quer vir trabalhar comigo? Porque como eu trabalhei na Zero Hora e na Folha da Manhã, eu tinha relacionamento com todos os jornalistas, né? E eu voltei para Porto Alegre, vim trabalhar com a Vera. Era a Carta Industrial, uma revista que foi fundada e que era a semente da revista Amanhã, que foi toda criada dentro da Fiergues, né? E dali eu voltei para o meu marido e tivemos um filho, o Bruno, meu primeiro filho, e 6 meses depois que eu ganhei... O Luiz Otávio era o presidente da Fiergues, Luiz Otávio Buenos Dias Vieira. E quando meu filho tinha 6 meses, eu cheguei em casa e disse: estou saindo da Fiergues. Eles: te demitiram? Eu disse: não, eu pedi demissão. Eu disse: tu é louca? Um baita do emprego, como é que tu pede demissão e tarará? E eu sou daquelas que escrevo isso, eu sinto e depois esqueço que eu senti. Eu disse uma coisa que fui entender anos depois. Eu disse: olha, se eu sou capaz de fazer uma pessoa e manter essa pessoa viva, eu sou capaz de qualquer coisa. Eu vou arrumar um emprego. E eu comecei a fazer freelancer, e a Yara Heck, que trabalhava na revista Exame, foi chamada para trabalhar no Diário do Sul, com Hélio Gama, que era um jornal da Gazeta Mercantil aqui. E a Yara me convidou para trabalhar na economia com ela. A Verinha também foi para lá. E eu disse: Yara, eu não quero, porque eu quero o teu lugar que tu deixou vago na Exame. Gurias, quando eu olho para trás, eu acho que eu tinha um motor interno que eu era um desejo e a prática desse desejo. Eu ia atrás. E ela me olhou e disse: mas que mais metida que rato em guampa, né? Aí ela disse: bom, e tal, então tu não quer vir para casa? Eu estou com um bebê em casa. Eu quero ficar com ele e trabalhar no Exame, que não é diário e tal. E aí fiquei na Exame 3 anos e meio aqui em Porto Alegre. Tive o meu segundo filho, Marcelo, e o meu marido, que trabalhava no governo do Pedro Simon e depois do Brito, ele foi convidado para ir para Brasília. E eu fui para lá, para Brasília, larguei tudo. O Marcelo usava fralda ainda. E 3 anos. Aí, lá em Brasília, eu trabalhei em vários lugares, e no Estadão, principalmente. E, em Brasília, eu saquei que não era economia, que não era negócio, que não era política. O meu assunto era comportamento. Comecei a fazer freelancer para várias revistas. E eu pensei: é isso que eu quero. Eu quero o que as pessoas sentem, as histórias. Eu me lembro de fazer matérias pesadas, como suicídio infantil e juvenil, para a revista Marie Claire, né? Entrevistando psicólogos, pais que perderam filhos, indo na casa. Isso era disso, é da vida hard, né? Essa coisa que... E voltamos para Porto Alegre, porque daí ele voltou para cá, e quando eu voltei para cá, eu decidi que eu ia me separar. E me separei
pedi que ele saísse de casa. Ele ficou muito chateado e paguei o preço alto, né? Porque mulher não. Quem era eu, sem emprego, com 2 filhos, não tinha, assim, ó, com a autoestima abaixo do mindinho do pé. Quem era eu para dizer para um homem que era presidente de uma estatal que eu queria me separar? E não era por causa dele. A gente se separa porque a gente esquece quem a gente é. Os casamentos e a maternidade fazem com que tu esqueça que corpo tu tinha, que desejos tu tinha, o que tu sonhou, né? E não tem culpados, tem porque tu te perde. Nós, como mulheres, nos perdemos nesses universos aí. E eu pensei, eu vou enlouquecer se eu não parar agora. E, gurias, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A partir daí, eu me tornei uma mulher rica em todos os sentidos. Eu era um projeto que se expandiu e que foi murchando. E eu vivia com alergias, com irritações. Aí, eu comecei a fazer freelas com meus 2 filhos, em casa. Criei o que foi a semente da Fato Comunicação. Casei de novo. E aí, nós morávamos num apartamento do Bonfim, que tinha, assim, a Fato num quarto, com 3 jornalistas e eu, os meus 2 filhos no outro quarto, o quarto meu e do meu marido, uma cachorra e uma senhora que nos ajudava. A galera de jornalista que ia trabalhar tinha na nossa geladeira, tu abria, tinha as coisas das crianças, tinha não sei o que e tal, e as marmitas dos jornalistas que trabalhavam. Essa foi a origem da Fato. E o nosso primeiro cliente foi o grupo Renner Hermann com tintas Renner. E eu me descobri como meu pai, voltando. Quando eu era criança, eu olhava para os homens e para as mulheres. E aí eu pensava, ser mulher não é negócio. As italianas viviam furiosas, viviam bestemando em italiano, furiosas, sempre com a cabeça baixa, e lava, e amamenta, e mexe na panela. Quando levantava a cabeça, elas estavam feias, de muita raiva, muito tudo. Eu olhava para os homens, eles conversavam e riam. Eu disse, este mundo é legal. Eu vi meu pai contando dinheiro, ele era distribuidor de bebidas, vendia o vinho que meus tios produziam. E eu disse, meu pai abre o cofre e conta dinheiro. A minha mãe está sempre pedindo dinheiro e ele dá conforme ele quer. E só que tem alguma coisa errada. Eu quero ser um homem. Depois eu descobri que não era ser homem, eu queria ser mulher, porque eu queria ter filhos meus com a liberdade dos homens, com a potência dos homens. Com a chave do cofre. Com a chave. Deus, a menina pegou tudo. Bom, aí começou a Fato, saí criei uma sede, fui para uma sede. O nosso segundo cliente foi o Hospital Mães de Vento, o terceiro foi o Tramontina, que está com a gente até hoje, há 25 anos. Da Fato, o meu filho, o Marcelo, que é aquele de fraldas que foi para Brasília, hoje está de cabelo branco, é meu sócio na FTCom, ele que toca o dia a dia. E antes da pandemia, em 2019, eu comecei a trazer a fala feminina, que já existia, porque a Associação Rio Grandense de Propaganda, que eu fazia assessoria de imprensa nos tempos idos, eu sempre sugeria painéis para discutir a mulher no mercado da comunicação, tararia, e a gente criou uma fala feminina lá. E eu disse, vou trazer aquilo de volta. Em 2019, criei um site para entrar em março de 2020, aí entra a pandemia.
E aí fica tudo meio suspenso, e em setembro de 2020 é que eu realmente entro com a fala feminina, mas com com a Fato ainda, que depois virou a FTCom, a fala feminina, ainda os filhos, ainda tudo muito me dividindo. E a fala feminina nunca tinha espaço, porque não era o que pagava o supermercado, né? Então ia deixando. Um dia, conversando com meu filho, a gente teve opiniões diferentes a respeito de várias situações, e eu pensei, está na hora de deixar ele ocupar o palco. Eu tenho que sair. E nesse dia que eu decidi isso, eu senti uma dor, porque era uma construção de uma vida inteira, né? 3 dias depois, a fala feminina viralizou, um post, depois um segundo. Nós tínhamos 7.000 seguidoras e passamos para mais de 70.000. Hoje são 95.000. Gurias assim, ó, passou para 12, para 15. Eu disse, a gente tem 15, não, tem 24, não, tem 48, tem 5. Aí nós tínhamos... Bom, agora aqui tem uma história, né? E aí eu aprendi uma coisa, se tu está ocupando um espaço no universo... Se tu está ocupada com algo que já não é mais e tu não consegue sair, tu não vai sair. Tu tem que forçar a barra. Aí, a fala feminina, estou com ela até hoje, está crescendo, crescendo. E aí eu entendi o mundo das mulheres. E aí eu estou me dando conta, tu edita depois, né? Eu desandei a falar e não parei nunca mais. Mas está ótimo, é isso. Mas não tinha que fazer pergunta? Todo mundo está adorando. Tá todo mundo Com adorando, certeza. com certeza. Com certeza. Ó, tu vai editar e cortar isso para colocar... Não, tá ótimo. Pode seguir que nós estamos aqui. Pode, tranquilo. Pode, volta. É tudo isso, assim? Tá tudo ótimo. Me tá dei maravilhoso. conta, assim, digo... Bom, Mas é muito Quem gostoso. tem história para contar e a história é boa, a gente tem que permitir isso. Nós estamos aqui para isso, para se permitir. Bom, então hoje com a fala feminina, eu já ouvi umas 300 mulheres. Eu falo com mulheres todos os dias, eu recebo mensagens e recentemente eu recebi muitos haters quando eu resolvi criticar a maternidade e a família. Tem gente que acredita que tem uma família que eu não sei aonde que está, que tem um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, uma cerquinha branca numa casa azulzinha, e que aqui tem o vizinho e que passa de vez em quando um carro na frente. Essa família acabou. Essa família não existe mais. Na verdade, essa família, como aquele conceito amoroso de família protetora, nunca existiu, né? E claro que tem casos e casos, né? Mas hoje me parece que está tendo um desejo de volta dessa família, né? Uma família dos sonhos. E criticar a maternidade como algo que não necessariamente nos traz alegrias e encantamentos e felicidade, tem uma gritaria, principalmente das mulheres, que não se realizaram. É uma santificação da maternidade. Meu Deus. Aí tem sempre aquelas piadas, né? Por que colocam grade nas janelas, cerquinha, aquelas redes? É para a mãe não jogar a criança. Não é para a criança não cair. Porque se a gente não consegue falar sobre isso, tu não consegue amar de forma liberada, tu não te libera para amar. E amor não tem uma coisa só, né? Tem sombra, tem tantas sombras no amor, né? Ele é tão completo. Tem dor. E tem raiva. Tem raiva, que nós falamos, né? Aqui no início. Eu quero não levar isso aqui porque eu quero... Na fala feminina, eu estou vendo que o grande partido do mundo é o Partido das Mães. Eu acho que a gente passa essa cultura de opressão das mulheres, as mulheres passam para as novas gerações a partir do leite materno. Nós somos as reprodutoras de tudo de ruim
que existe. Eu não queria usar a palavra patriarcado, porque ficou tudo muito, sabe, perdeu, banalizou. Mas essa vida difícil das mulheres, ela só vai mudar quando nós, a partir de nós, vejam que agora a gente teve a votação para a equidade salarial na Câmara. 10 deputadas dos 36 votos a favor, dos 36 votos contra, 10 eram mulheres. Tá bom que elas pensem diferente de nós em relação à família, à maternidade, ao futuro e tal, mas elas acham que as filhas delas, o que vai ser dessas meninas, dessas mulheres, né? Não tem como ir para frente se nós não liberarmos. Nós não nos liberarmos. Não sei o que vocês pensam disso. Na verdade, né, cortar o ciclo, né, é uma coisa muito difícil. Tu passar a agir de uma forma diferente da qual tu foi criada, da qual tua mãe foi criada, né, e se paga um preço muito alto. Isso eu trato na terapia, porque eu cortei o ciclo. Né, e também tem muita dor em tu cortar o ciclo. Claro, mas não existe corte sem dor. Tu já viu cortar e não doer? Então, muitas vezes elas já são induzidas a tomar essa atitude em função de que é assim que se faz, né? É assim que se faz. Que eu aprendi assim, né? E é autoprotetor. Exatamente, né? Então, acho que uma das nossas maiores dificuldades é essa, é cortar o ciclo e manter este ciclo cortado de fato. Né? E acreditar nele. Acreditar eu nele dei muita e passar dor de cabeça para diferente. minha mãe. Tu deu muita dor de cabeça? Porque tu cortou o ciclo. Eu cortei muito cedo. Eu fui cortando. Eu acho que isso é uma coisa que é muito difícil. E também existe todo um julgamento da sociedade quando tu corta, né, esse ciclo. O que tu cortou? Por exemplo, eu sou filha única. Mas tu tem cara de mimada cara mesmo, de né, hein, Carla? Mas, por exemplo, eu sempre fui muito protegida. Então, tipo, eu sempre trabalhei em Porto Alegre. A minha mãe nunca me deixou. Tive proposta em Santa Catarina, tive proposta em São Paulo. Não, minha filha, melhor não, fica aqui. A minha filha tem 19 anos, é cidadã israelense e mora em Israel. Ela foi fazer o 2º grau, agora está de férias aqui. Viaja agora final de março, vai servir o exército, já é cidadã israelense. Ai, que bárbaro! Mas quando ela decidiu que ela queria fazer o 2º grau com 15 anos lá, eu falei, vamos lá. Meu marido super apoiou. Senão não continuaria sendo meu marido, isso é muito importante apoiar, né? Porque eu estava super decidida que ela precisava voar. Mas foi muito difícil conviver com isso, com a minha mãe. E é uma coisa que hoje em dia eu ainda trato na terapia isso. Porque minha mãe achou um absurdo. Para completar, estourou a pandemia no ano que ela foi. Já estava sendo difícil para minha família ela ir, né? E aí ela indo na pandemia, eu fui considerada maluca, né? Claro. Por vários amigos, inclusive, também, né? Até eu e meu marido, a gente fala muito sobre isso, que as pessoas ainda julgam a maneira que nós colocamos ela no mundo, né? Mas eu me sinto muito feliz e muito realizada. Maravilha. Mas tem todo, né? Isso é Não difícil. foi fácil. Tu deve ter momentos que tu deve ter dito, será que eu tô certa? Acordar à noite e pensar, olha só, e agora com a pandemia, mas e se... Exatamente. E agora com essa Porque situação no início lá? da pandemia a gente pensava, né? Tá, e aí todo mundo vai morrer, e pode morrer, e o que vai acontecer? Tá, mas E agora com... então, né? E agora com essa situação? Situação de guerra, né? Ela tá muito decidida que ela vai, ela tá muito segura, e realmente... Ela é filha única também? Não, eu tenho um menino que vai em setembro pra lá também. Que então, assim... Por que tu não vai morar lá, então? Vou me aposentar e vou pra lá. Não tem, é só uma questão de tempo, questão de ajuste, já tá tudo resolvido. Mas a questão acho que é essa, de colocar eles no mundo e tá com medo, tá doendo, mas vamos lá, né? Eu acho que esse é o nosso papel de mulher também. E tu, que foi mãe jovem... Que idade tu tinha? Né? Mãe solteira. 20 anos. Não, tu era mãe solo, porque eu aprendi solo. o seguinte, que maternidade... não tem estado civil. É verdade, né? Mãe solo, Mãe solo. Sim, Tu teve sem marido? Sem marido. Mas que metida. Então, vou dizer, com 20 anos de idade ele nasceu, meu mais velho. Tu tinha né? 20 anos. Tinha 20 anos. E... Foi uma noite de verão? Não, foi um romance bem bacana. Ai, que legal. Que bom que tu tem boas lembranças. Tem, não, eu vou te dizer assim que... Não sei se eu sou meio Barbie Girl, mas... eu não tenho nada para reclamar da minha vida. Que bom. Mesmo as coisas que
passei por momentos difíceis também. A minha separação foi mais ou menos isso, né? Quando o homem não quer, aí ele vira o nosso pior inimigo. Mas aí tu E aí casou eu com tinha- ele, com o pai do teu filho? Sim, não, casei com outro, depois tive mais 2. Ai, Né? Isso depois, alguns anos depois, né? E aí, que esse sim, grande amor da minha vida, já partiu, mas a gente chegou a se separar, depois estava se reaproximando quando ele morreu num acidente. Mas, então, assim, na época da separação, eu estava sem emprego, eu não tinha como ir trabalhar, porque não era o salário de jornalista. Sim, e ainda com tem três que, filhos. pode pagar alguém para ficar, e os filhos pequenos, então eu fazendo freela, aquela coisa, então eu tive muita dificuldade nessa época. Mas aprendi muita coisa nessa época. Foi ruim, foi doído, Como a gente aprende. foi né? terrível, mas eu aprendi. Então, até mesmo nesse momento eu sou grata, porque eu não seria quem eu sou hoje Essa se não pessoa fosse quis. aquela. Uhum. Então, eu tenho um profundo amor pela Carla que eu fui, mesmo a chata, a general, que é muito própria do capricorniano Sim. e tal. Se eu não tivesse sido aquela, eu não teria me transformado nessa hoje, que eu me bacana sinto muito isso. satisfeita com a que tenho hoje. Então, eu acho que isso é o ser... E aí também, né, na maternidade, porque eu nunca fui de dar muita importância para o que os outros vão falar. Isso enlouquecia minha mãe, coitadinha. Que Deus Tu a nunca deu tenha, importância? o que os outros vão falar. Aham. Mas eu chegava às vezes do trabalho de madrugada, e eu morava na frente do União, ali na João Albino, então o porteiro ligava a luz para eu subir, e a minha mãe dizia assim, nossa, que tarde, filha, e o porteiro, o que ele vai dizer? Eu digo, eu conheço o que ele vai dizer. E os boletos ele paga? Então eu sempre tive muito isso de, né, o que eu com isso, né? Ninguém está vivendo a minha vida, quem vive a minha vida sou eu, né? Então, isso traz dificuldades em muitos momentos. Mas Sim. ou a gente banca, ou a gente acaba... É interessante Né? isso, porque a gente... seguido eu vou falar sobre empreendedorismo feminino, né? E primeiro que eu acho que toda mulher é empreendedora. Naturalmente empreendedora. Ela só não é mais porque não acredita. De novo, assim... eu recebo cada coisa, guria, das mulheres. Eu recebi esses dias uma mensagem no direto do Insta, da Fala Feminina, uma mulher dizendo assim, eu estou aqui num apartamento de, sei lá, 60 metros, 50 metros aqui em Portugal, com a minha menina de 1 ano e pouco e o meu bebê de poucos tantos meses. Neva muito e é muito frio. Não era Portugal, agora me deu um... E o meu marido sai de manhã cedo e volta à noite. Ele está trabalhando, nós somos brasileiros e tal. Essa mulher só queria contar isso. Sim. Aí eu fiquei pensando, o marido sai e ele está no trabalho, ele toma cafezinho, ele vai no banheiro, faz um cocô tranquilo, né? Uhum. E não estou criticando o cara, ele está lá também batalhando, né? Mas, assim, é muito terrível isso da maternidade, né? É muito, muito, muito terrível. Eu ia falar de empreendedorismo, que eu vou falar, que eu falava... E me perdi. Muito assunto. Mas é isso, da maternidade é uma coisa bem interessante, né? Muitas vezes eu questionei se eu era uma boa mãe. Porque eu não ficava descascando e cortando como a minha mãe fazia para dar a frutinha gostosa. Mas ele já sabe cortar, vai e descasca. Exato. Vai, me alcança uma coca. No assim? intervalo, porque eu estou olhando o negócio da TV, se esperar no intervalo eu posso alcançar. E aí, se não vem buscar, sabe? Eu estou no meu momento, é para mim. Então, muitas vezes eu questionei se isso era bom ou não. Muito. Eu contratei gente para fazer. Eu pensava assim, eu preciso de dinheiro para que eu possa trabalhar e fazer o que eu quero e carregar meus filhos junto. Mas, ao contrário das outras... Desculpa, eu te interrompi. Não, ao contrário das outras mães que cuidavam dos filhos e que, de vez em quando, eu olhava e dizia, será que eu estou errada? Eu não estou errada. Elas não me parecem felizes. Cala a boca e segue naquilo que tu acredita. Mas sempre em dúvida. Eu pensava, eu preciso existir antes deles. Sim.
E eu só percebi isso com clareza agora, há muito pouco tempo, olhando para eles. Eu não fui uma mãe essas boas, não. Eu fui... O boa é relativo, né? Porque assim, ó, hoje eu acho que eu fui uma boa mãe. Eu questionava tanto se eu era boa ou não. Porque hoje os 3, eles têm a independência deles, são bons pais. Olha, então, bom. O do meio vai ser pai em outubro, mas já está se mostrando um bom Quantos pai. netos tu tem? O mais velho tem 2 enteados, né? Então são meus netos. O meu mais novo tem uma menina, a Marina, que tem 4 anos. E o do meio agora vai ser pai em outubro. Não sabemos ainda quem é. Mas eu acho assim, é aquela história. Eu tinha como referência a minha mãe. A gente todos tem. Que ela sempre foi uma baita de uma mãe, né? Porque ela fazia tudo pra gente e tal. Só que ela não era boa para ela. Exato. E aí eu não queria isso para mim. Perfeito. Então, assim, eu não lembro quando foi que cada um falou, que palavra falou primeiro e quando foi, não lembro. Com quantos meses começou a andar? Poxa, são 3, cara. A gente se perde depois, né? Porque são 3. Eu não lembro. E provavelmente eu estivesse até trabalhando nessa hora. Então, nunca deixei de trabalhar. Minhas licenças foram sempre muito curtas, de 2 meses só. Sim. E, cara, eu acho que eu seria uma pessoa muito infeliz se eu tivesse feito diferente. Perfeito. E, gurias, sabe que quando eu me separei do primeiro marido, depois de 20 anos, né? Tu ouve cada coisa do tipo assim... mas ele é um cara tão bonitão, tão importante... É verdade que tu mandou ele embora? E eu disse, na verdade, eu não mandei ele embora. Era comigo, não, deixa ele, sabe? Mas aí eu vi assim, ó, muita amiga sozinha que não tinha um namorado porque queriam cuidar da casa e dos filhos. E eu pensava, não, eu quero casar de novo, né? Quero ter uma vida onde eu preciso existir na minha vida. Eu não existia lá na infância porque o meu irmão ocupou espaço. Depois eu não podia porque tinha os filhos e tinha o marido. Eu preciso existir, gente. Eu sou um ser. Eu sou um ser que precisa se expressar. A fala feminina é a minha expressão, né? Então, acho que a gente não pode abrir mão. Que bom que tu fez as tuas coisas, que tu liberou tua filha, sabe? A gente não precisa repetir as mães. Exatamente. E até eu me lembro quando ela era pequena, que ela sempre falava muito de querer fazer jornalismo e não sei o quê. E nós sabemos a dor que é, né, também a nossa profissão nesse país. E aí eu dizia, não. Daí uma vez ela me disse, eu não entendo, que ela sempre foi assim, tipo, metida. Não entendo, tu não gosta, fala, mas tu é feliz no que tu faz. Eu falei, bom, minha filha, que felicidade não paga as contas, né? A gente tem que dar uma equilibrada. E aí, mas ela sempre teve essas, muito pequenininha, uma vez no carro, ela me disse, eu vou, tipo, entre uma música e outra, eu já decidi, eu vou ter filhos, mas eu não vou me casar, porque marido dá muito trabalho. Ela devia ter uns 5 anos. Mas tu vê, ela via. Porque realmente a gente sabe que marido dá trabalho, claro, né? Marido é o primeiro filho. Com toda certeza. Marido é o primogênito. Então, não, mas quando fica doente. Só que daí a gente vê... Uma gripe tá morrendo. Essa parte, eu acho que a parte boa, e vocês duas não têm, filha mulher, né? É que eu acho que é onde a gente se realiza de verdade. Quando vê que, olha, realmente eu fiz a coisa certa. Que tem bacana. Certezas, eu consigo ver que ela tem certezas que lá no meu início, até pela criação que eu tive, né? Sim. Eu tinha muitas dúvidas sobre... E eu dei esse caminho para que ela pudesse ter as certezas que ela tem. Não, e ela tá decidida, e ela tá tocando a vida dela, e vai morar lá, e vai fazer faculdade, papapá. Isso aí. E pronto. Mãe, quando é que tu veio me visitar? Ela já me perguntou, agora que ela tá indo viajar. Eu falei, a mãe tá organizando, então. Então eu acho que isso, eu acho que é pra isso que a gente cria os filhos, né? Sim. É pro mundo, gente, não é pra a gente. A gente cria pro mundo, mas meus dois sabe? estão grudados em mim. Mas os meus 3 a gente tá sempre junto também. Mas a filha mulher, quando a gente consegue ver isso, é uma alegria maior ainda, né? Sim, porque é um trabalho duplo, né? Muito.
É um trabalho muito forte, muito forte, muito forte. E ela namora? Ela não está namorando, né, agora, mas Porque você sabe que mulher precisa casar, né? Tu ouviste falar, né? Aliás, né, há muitas falas que a gente escuta e que são extremamente machistas, né? Quando a gente está meio irritada com alguma coisa, isso é sim. falta de homem. Falta de homem. Isso Quando é casar coisas passa. sim. horríveis. Nesse dia que eu fiz o post Ah. sobre a família e a maternidade, é impressionante. Me chamaram de solteirona. E a senhora não deve ter filhos. mal amada. Mal amada, Tudo, solteirona, tem tudo. amarga, é feminista. Sabe, aí tu vai ver o perfil e tu entende por quê. Né? É um... Aí é um pecado porque esse tipo de pensamento está tomando uma forma uma muito proporção importante. A proporção é assustadora, né? E já não é mais direita ou esquerda. Não. É conservadorismo e Extremo, né? é um conservadorismo que está trazendo a década de 50. E vai custar muito caro? Vai custar caro. Olha, eu vejo que a gente viveu a década de 80, 70, 80, 90, mesmo 70 ali, com ditadura, governos militares e tal, tinha foi a época da universidade, daquela coisa de ficar, sabe, tudo muita discussão, muita reflexão, muito tudo. Depois, a década de 80, eu me lembro de vir para cá, tinha um teatro de arena. Gurias, eu pegava um ônibus ao sábado em Santa Maria, sábado de manhã, vinha para Porto Alegre para assistir filmes sábado de tarde, que não passavam em Santa Maria, e sábado de noite eu ia assistir as peças de teatro no Teatro de Arena. Eu lia nos jornais assim de Porto Alegre, vai passar isso, meu Deus, que mundo maravilhoso. E eu vinha sozinha. E aí terminava o teatro, meia-noite, pegava um ônibus na rodoviária, chegava às 5 da manhã em Santa Maria. E a gente viveu, eu nunca casei, eu nunca batizei filho. Eu tive várias relações, vários casamentos em que eu nunca assinei papel. Eu sou solteira até hoje. Quando me perguntam se sou solteira, sim, sou solteira. E tenho 2 filhos. Enfim, foi um momento de muita abertura. A partir de um determinado momento ali, eu acho, meados dos anos 2000, por aí, as coisas começaram a ter a vir um outro movimento, um outro ciclo. E vai ser muito penoso para as mulheres. Com certeza. As mulheres vão ter que baixar a bola. Né? Imagina ter filha hoje em dia. É muito complicado. A gente não sabe nem se vai ter mundo, né? Para viver nele. O mundo vai ter. O que a gente está fazendo. Não, mundo tem, gurias. Mundo tem. Eu acho que vai continuar existindo. A gente já passou por tanta coisa. Eu só olho e penso, tudo é ciclo. Né? Tá lá, desce, vai, desce. Agora, eu me sinto muito feliz de ter participado dos anos 2000, né? Do século XX e XXI. Viver tanta coisa. Vivi o mundo da minha nona lá no interior do interior de Santa Maria, e hoje o que é o mundo, né? Todos esses movimentos e tal. Verdade. Em relação, a gente falasse no início ali do teu prêmio Ari, que é sobre o mercado de trabalho para a mulher. Né? A gente ainda carece de algumas coisas, embora tenhamos a lei da equidade, né, salarial. A gente, que tu estavas até falando sobre isso, né, das deputadas que votaram contra, a gente ainda sofre em relação, por exemplo, cargos de gestão. Uhum. Sempre que tiver ali um homem capacitado, uma mulher capacitada,
a escolha vai ser pelo homem. Normalmente é assim, a maioria é assim. Eu não sei de que forma a gente pode mudar isso, porque até mesmo uma presidenta mulher que a gente teve, ela foi tiraram-lhe do poder pelo fato dela ser mulher, né? Então é muito difícil quebrar esse cenário, né? Esse costume, que é uma cultura, né? Então a gente até vê mulheres, vamos supor no jornalismo, né? Chefe de redação, editora-chefe, tudo mais, mas ela não passa disso. Eu Né? acho que na nossa profissão jamais um homem vai ter uma riqueza de vida que uma mulher tem. E nós vamos contar histórias. Então, os homens podem ser, em algum momento, tecnicamente, saber fazer alguma coisa. Mas isso, hoje em dia, tudo se reproduz, né? Com algumas ferramentas e tal. Mas a riqueza que uma mulher tem da vida, tu pega assim todo o processo da maternidade, que eu chamo de um atropelamento com fraturas múltiplas, né? É tão avassaladora a maternidade que depois disso tu dirige qualquer jornal, tu dirige um trator no meio do vazio. Meu Deus, né? O que eu vejo é que precisa mudar nós precisamos. Ninguém vai nos dar de graça nada. Os homens não precisam, de maneira geral, batalhar por um lugar. Eles já têm o lugar. Quando a gente vê que esse evento da ONU que discute a questão da mulher e 5 homens abrindo esse evento, isso nos mostra que nós vamos só ficar indignadas. Eu acho que a gente já andou muito, a gente está aqui falando, outras épocas. Gente, na faculdade, todos aqueles movimentos que a gente participava, de resistência, isso e aquilo, a gente ia falar com os guris, eles diziam assim, não, assim, ó, a questão da mulher é para depois. Agora nós temos que resolver a questão da justiça social, a questão maior. Como assim a questão maior? Hoje tu vai pedir, tu chega num lugar vai competir por numa seleção de emprego, se tu tem filhos, pergunta com quem que tu vai deixar. Exatamente. Se tu não tem filhos, pergunta se tu tem intenção de engravidar. Então, eu fico pensando assim, na seleção de empregos não existe humanidade, não existe o ser humano. O que existe é um homem disponível para o trabalho. E como as mulheres estão nesse processo de se dividir entre ela, porque o nosso corpo, se tu olha, tu está com o cabelo cuidado, tu tá maquiado, tu tá com óculos bacana, tu tá com um brinco, tu tá com uma unha que combina com a camiseta, ela tá... Só isso... Consome um tempo. Um tempão! Isso consome um tempo. Algum homem toma... Um dia meu filho disse assim, eu tô passando aí. E eu disse, quanto tempo tu leva? Ele disse, já tô passando. E aí eu pensei, cara, eu saí do banho, eu tenho que pôr a roupa, sapato, eu tenho que juntar o material, eu tenho que passar não sei o que no rosto, eu tenho que não sei o que, blá, blá, blá. E eu pensei, claro, ele toma banho, passou um desodorante, acabou. O que eu tenho que fazer para não olharem para mim e dizer assim, putz, além de velha, tá tirada, né? Sabe, para não ter isso, tu tem que subir no armário e te jogar de bico. Os caras não. Além disso, se tu tem filho, tu sai do quarto e tu vai até a área de serviço juntando coisa, botando no lugar, parará. Quando chega na área de serviço, tu olha assim, onde é que eu larguei tal coisa? Porque tu não pensa mais, tu é aquele rodo que vem limpando, assim, né?
Eles não pensam nisso. Se eles te ajudam a lavar a louça, vocês já viram como é que fica a pia? Eles não limpam. Para que ajuda? Para quê? Pelo menos eu lavo mais rápido. Agora, e aí eu faço a apologia de que nós temos que pedir ajuda. Se eles não fizerem direito, a gente tem lá na fala feminina, né? Uhum. Gente, parem de achar que o mundo da casa tem importância. Esse poder, ele é vazio. O poder que nós temos que assumir é por uma maternidade mais digna. Nós temos que, por infância, por tempo para ficar com os filhos, com tempo para trabalhar. Mas a gente fica batalhando para que o cara Limpe a pia. limpe a pia, mas vai te catar. Mas essa sou eu. Aí eu olho e digo assim, meu Deus, será que eles não enxergam? Aí eles vão te ajudar, aí eles deixam, eles vão te ajudar a fazer não sei o quê, tarari, tarará. E aí eles disseram assim, e a gente vai jantar, tá? Só que daí, quando saem, ajuda. Se tu descansou, tu já começa a cansar em 2 palitos. Porque daí já vem tudo de novo. Essa parte vocês podiam cortar. Eu acho que, assim, enquanto nós não nos orgulharmos de parir gente, nós somos empreendedoras. Eu faço uma palestra sobre empreendedorismo que eu digo que uma mulher, a partir dos 9 anos, se ela menstrua, ela já cuida dela sozinha. Ela tem uma descarga hormonal violenta, ela vai para o trabalho, ela tem confusões mentais, depressão, tristeza, tudo porque existe uma coisa biológica acontecendo com o corpo dela. Aí o que ela é? Louca. E nós ficamos loucos. E nós não sabemos o que é a menstruação. Se a gente for. Aliás, eu descobri o que é a menstruação esses dias. Inclusive gravidez, parto. O que eu quero dizer é o seguinte, nós passamos pelas coisas sem saber dos eventos que nós somos, que nós vivemos e que tem importância social, econômica. O que é a economia do cuidado? O que uma mulher cuida? Sabe? Se vocês têm pais e mães, vocês vão cuidar. Não é o irmão que mora em Curitiba ou em Foz do Iguaçu vai dizer o seguinte, tu que tá... Bom, se tu for solteira, tu te lascou. Tu que é solteira, cuida. Não, né? Todos são filhos. Enfim, eu acho que a gente vive uma situação do feminino que a gente já andou muito, nós estamos discutindo. Acho que assim, a fala feminina, ter o número de seguidoras que tem, e a gente falar com essas mulheres, ter uma comunidade, sabe? Demonstra que elas estão podendo falar, a gente pode ouvir, a gente pode, sabe? Estabelecer um diálogo, né? Nos fazermos companhia e ir conversando como nós estamos conversando aqui. É necessário, muito necessário, que quando tiver uma mulher passando por alguma dificuldade, não importa se ela é uma filha da puta ou não, se ela precisa de ajuda, a gente tem que ajudar. Mesmo que depois ela te ferre. Não importa, tu não está ajudando ela, tu está ajudando a humanidade. E essa mulher pode pensar que humanitariamente ela também pode ajudar outra mulher. Porque criticar, a gente é boa pra caramba, né? Tem bastante gente para fazer isso também. Oh, gente, e como? Mas tu não dá bola, né, pros outros, que os outros... Assim, a gente tem que passar batido, né? Senão a gente enlouquece. Não que não afete de vez em quando, né? Mas claro que a gente faz aquela jogada interna e liga o botão. Gurias, né? A gente se deixar tocar pelo que os outros dizem, é aquela história, o outro é um espelho. Eu preciso do outro para saber como eu sou. Né? O outro como espelho, tu olha e diz assim, mas não tá bom esse cabelo. Se o cara chega e te diz, mas Fátima, isso não tá legal, pô, isso que tu tá fazendo não...
a gente precisa ter amigos críveis, né? Sim, e às isso vezes é ouvir importante, os né? inimigos. Que Também. A gente faz, se a gente pensa em umas bobagens que a gente fez e que tu achou que o outro foi injusto, anos depois, tu diz, também, olha o que eu fiz. Se tu não consegue parar para olhar isso, que mundo que tu quer? Né? Mas eu sempre acho que eu tenho razão, sabe? Eu acho que o que é mais importante, né, é a gente lembrar sempre que o protagonismo da nossa vida somos nós, a protagonista somos nós, né? Então acho que é isso. Quem é protagonista da minha vida sou eu e pronto, né? Então eu tenho que adaptar as coisas conforme aquilo que é bom para mim. Né? Então é isso. Fátima. Aí a gente tem tanto assunto. Como diria o Osterman, estamos por sobre a hora. Nem deu tempo de falar sobre mapa astral, mas eu acho que a gente vai marcar um novo encontro para isso, né? Ó, gurias, eu sou touro com ascendente em peixes, lua em escorpião, meio do céu e sagitário, tenho um monte de casa, tenho Áries num monte de planetas e casas e tal. Isso rende novo podcast. Eu tenho muita terra. Tu tem muita terra? Muita terra. Eu tenho muita água. Eu tenho muita terra. Me falta ar. Eu tenho. Capricorniana com um ascendente escorpião e lua em leão. E tu? Na verdade, eu só sei que eu sou gêmeos com ascendente em escorpião. Só. Gente, nós temos vocês têm o mesmo também. ascendente. Viu só? Mulher tem disso. Mulher tem disso. Mas esse é um assunto para um próximo podcast. Esse a gente encerra por aqui. Gente, muito obrigada. Gurias, eu adorei. Super beijo. Ó, elas são os canal. Muito obrigada, gurias. Gostei muito.